Fala, corretor! Bem-vindo ao Talk Broker, o podcast mais imobiliário do Brasil. Eu sou o Franklin Souza e vou estar aqui com vocês apresentando esse podcast juntamente com o meu co-host que está aqui do meu lado, que daqui a pouquinho eu vou apresentar ele para vocês. Hoje nós temos um convidado muito especial, daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo também, mas esse convidado a gente queria muito trazer ele hoje, porque nós vamos falar sobre o processo de aluguel. Como é que a gente pode descomplicar esse processo? Então, fica até o final, já deixa o seu like aqui, se inscreve no nosso canal, que a gente está trazendo sempre novidades quentinhas para você. Não deixe de se inscrever, chama o pessoal aí na sua casa para assistir também, que eu tenho certeza que você já alugou um imóvel ou ainda vai alugar. E esse podcast vai ser especialmente para você que tem aí um imóvel para alugar, que deseja alugar uma sala comercial, que deseja alugar uma casa, que deseja alugar um apartamento, enfim. Chama a vovó, o vovô, todo mundo pro sofá e vem assistir esse podcast com a gente. Aqui do meu lado, eu quero já apresentar o meu co-hoster, porque diferente do nosso último podcast, que ele estava aqui como convidado, dessa vez ele vai co-apresentar esse podcast comigo. Então eu vou iniciar aqui apresentando o meu co-hoster, que é o Dr. Wellington Medeiros, que é o CEO da imobiliária Simóvel. E após ele se apresentar de novo para vocês aí, ele vai apresentar o nosso querido convidado de honra, que veio diretamente da Credipago. Mas vamos lá, tá com o senhor aí a palavra. Olá pessoal, boa noite, sou Wellington Medeiros, corretor de imóveis, advogado e CEO da imobiliária Simóvel. É um prazer estar aqui novamente, no último podcast foi super descontraído e trouxemos aqui material de relevância. A Simóvel tem aí quase que 28 anos de história. Eu participo aí dos quase 18 anos da Simóvel e para mim é uma satisfação enorme estar aqui. Nós estamos com um convidado hoje mais que importante aqui. Já já nós vamos divulgar aqui. Vou falar um pouquinho do tema para apresentar para vocês, antes da gente entrar no assunto principal, descomplicando o processo de aluguel. Imobiliária é sinônimo de burocracia? A gente tem esses tabus aí. Isso é mito? É uma verdade? O que acontece na prática? Por trás da mesa, ali da cadeira do nosso atendente, ali no dia a dia. Nós vamos falar um pouco sobre isso, um pouco sobre tudo disso. Então, você é um convidado mais que especial. Você que está aí do outro lado, deixa um like aí no nosso canal e acompanha com a gente até o final, tá certo? Eu vou passar aqui a palavra para o Frank, ele mandou a bola aqui para mim, para apresentar, na verdade, nosso convidado especial. Nós temos muita história para contar aqui hoje. Esse convidado nós dialogamos bastante. Eu acredito que eu fiz uma sabatina com ele aí de pelo menos aí uns 2 meses, na verdade. Antes de a gente firmar essa parceria, eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Mas foi pelo menos aí 2 meses de sabatina aí. 10, 20, eu acredito que chegou a 30 perguntas. E ele se saiu muito bem e eu fiquei muito surpreso. Então, acho que ele não estava lembrando das nossas conversas aqui desde o início, mas o Frank vai fazer a apresentação dele aqui. Passa a palavra para você, Frank. Tá certo, acho que ele não entendeu ainda o significado do co-host, mas tudo bem, vai aprendendo aí. No próximo podcast vai estar afiado. Bom, não vou fazer mais segredos. Está conosco aqui hoje no nosso podcast, no nosso Talk Broker, o executivo de negócios da Credipago, é o senhor Fabiano Martins, diretamente da Credipago. Muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. E a palavra está com você a partir de agora. Você pode se apresentar aí, falar um pouquinho da Credipago pro pessoal. Tá te ouvindo aí em casa. Salve, salve, Franklin, Wellington, Lucas também. Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Eu acho que o bate-papo, agora o Dr. Wellington aqui lembrando, realmente, cara, me sabatinou, apertou bastante, né? Ele tem perguntinhas boas, as perguntas são pertinentes. Mas eu acho que esse é um dos pontos interessantes, né? Porque daí desenvolveu ali, né? Se construiu uma confiança, já desde aquele primeiro momento, pela segurança que eu acho que de repente consegui passar naquelas conversas preliminares. E hoje a Simóvel, né? Só fazendo um pequeno parênteses, é um dos principais parceiros da Credipago, não só no Distrito Federal, mas em todo o Centro-Oeste. Então é um parceiro relevante aí que a gente quer levar essa parceria por longa data. Show de bola. Muito bom. É um prazer estar com você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? E eu tenho certeza que a gente vai discorrer de assuntos bem interessantes aí para todo o ramo imobiliário, né? Conosco aqui também hoje a presença ilustre aí do nosso sócio-diretor, Lucas Nascimento, que ele não é somente um sócio-diretor, mas ele é filho do homem que fundou a Simóvel, o seu Silvio.
Além disso, tem algo muito interessante sobre o Lucas, uma curiosidade. Um pouquinho mais para frente, vocês vão conhecer o residencial que leva o nome do nosso querido diretor, o Residencial Lucas Nascimento. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês. Mas eu gostaria de passar a palavra aqui para o nosso sócio-diretor, para que ele possa se apresentar também, falar um pouquinho sobre ele, falar um pouquinho sobre a expectativa dele aí para a questão do aluguel, de como descomplicar esse processo que tem sido ao longo dos anos tão burocratizado, né? Então, a palavra está com o senhor aí, seu Lucas. Boa noite a todos que estão aí assistindo. Agradeço a presença de todos aí que já entraram na nossa live. Meu nome é Lucas, sou diretor da Cimóvel e também gerente de locação, juntamente com o Elton. E vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto, que é um assunto que acredito que seja do interesse de muita gente, né? Muitas pessoas vivem, né, de aluguel, moram de aluguel. Então, vamos aí sanar as dúvidas e só bora. Isso aí. Antes da gente começar, só recapitulando, para você que não estava presente no nosso último podcast, nós falamos sobre valorização de imóveis. Esteve conosco o Ricardo Valim, que é um sócio-diretor também da Know-How Imobiliária. E esse podcast você pode acompanhar ele aqui no nosso canal do YouTube, é só pesquisar nossos vídeos, ele vai estar disponível para você. E temos uma novidade hoje aqui no nosso podcast, né? Nós temos essas lindas canequinhas aqui que nós vamos fazer. Muito bom. E nós vamos estar sorteando, olha lá, o close, olha que bonito, olha como é que ela fica bonita lá. Nós vamos estar sorteando hoje as canequinhas aqui para vocês. Para você que quer participar desse sorteio, é só mandar um oi lá pra gente, manda seu nome, manda seu telefone lá pra gente no nosso WhatsApp, que é o 31420404, 31420404. E em algum momento nós vamos sortear não somente alguns brindes aqui da Cimóvel, mas também o nosso querido aqui da Crédito Pago, Fabiano, trouxe alguns brindes para que a gente possa sortear também. Acho que vale só, aproveitando, botar o DDD 61, porque a gente fez divulgação nacional desse podcast. Então... Muito obrigado pela lembrança, é isso mesmo. DDD 61, vamos de novo. 31420404, 61 31420404. O nosso WhatsApp da Cimóvel está disponível aí para você mandar seu nome e também ali o seu e-mail, né? O telefone já vai estar com a gente lá. Manda seu nome, manda seu e-mail para a gente que você vai estar concorrendo a alguns brindes hoje. Pessoal, como é que a gente pode começar esse assunto de hoje, hein? Ao longo dos anos, a gente já pensa que alugar um imóvel com a imobiliária, né? Tem muita gente que tem essa crença que alugar um imóvel com a imobiliária é um processo muito burocrático, né? Então esse tema de hoje é muito pertinente para que a gente possa estar sanando as dúvidas de quem está lá em casa assistindo, quem está acompanhando a gente aí pelo Instagram, pelo YouTube. Então o assunto está na mesa. Para o senhor aí, doutor Wellington Medeiros, o que a gente precisa fazer então para descomplicar esse processo? Bom, vamos lá. Queria falar um pouco primeiro sobre a atuação da imobiliária nesse processo de locação, né? Costumo tratar com o Lucas semanalmente, né? A gente tem alguns assuntos corriqueiros. E qual que é o papel da imobiliária nesse processo de locação? Separar primeiro o assunto moradia. Hoje, se a gente for falar, na verdade, sobre aquisição de um veículo, acredito que todo mundo consiga conviver sem um veículo. Consiga conviver também sobre o produto alimentício A e B, mas quem que consegue conviver sem uma moradia? A gente tem que ter um lar, tem que ter, na verdade, um local onde a gente reside, seja comprando ou seja alugando. Então, assim, a moradia é mais que necessária. E é o que a gente tenta passar ali para os nossos colaboradores. Imagina você morando nesse imóvel que você locou por imobiliária. Se a energia chega lá, se tem água no imóvel, quando tem alguma queixa de manutenção. Então, assim, a nossa preocupação com a moradia, pelo menos lá na Cimóvel, sempre é o mais relevante. Então, é super importante esse processo de locar, que a pessoa tenha alguns cuidados. Nós separamos aqui o top 10. O passo a passo, na verdade, para você escolher o imóvel com segurança, imóvel que você vai ter em guarnição ali a sua família e que você vai ser feliz naquele lar, contando com a imobiliária, seja a Cimóvel, seja com um corretor parceiro, ou até mesmo na locação direto com o proprietário. Especificamente, estamos aqui para falar sobre a Cimóvel, mas o nosso assunto principal aqui é para você morar, sobre moradia, sobre você morar bem, e nós vamos trazer aqui o top 10 de informações para você escolher o imóvel, o seu lar, na verdade, de você habitar dia a dia.
falo muito com o Lucas ali no nosso cotidiano, qual que é a função principal da imobiliária, né? A imobiliária atua como uma balança, na verdade, e aí coloca ali uma regulagem ali entre inquilino e proprietário. O proprietário é mais importante porque ele tem um imóvel, o inquilino ele é mais importante porque se ele alugar não tem um recurso financeiro, a imobiliária funciona como uma balança. Para que, na verdade, inquilino e proprietário tenha, na verdade, ali o inquilino, a sua moradia, o proprietário, o seu recurso. E são dois sinônimos, na verdade, que a gente fala muito, né, Lucas? Sobre balança e sobre o amortecedor. Que a imobiliária, na verdade, absorve informações positivas e negativas dos dois lados. Leva pancada dos dois lados. E o que fazer com isso, né? Amortecedor ou para-choque, né? Então é muito isso o trabalho da imobiliária. Então, assim, existe uma queixa, né? Da maioria das pessoas que procuram imobiliária para poder locar um imóvel. Com a imobiliária é muito mais burocrático. Existe essa burocracia quando o assunto é alugar e procura-se um imobiliário ou um corretor para administrar o aluguel. Nós estamos aqui hoje com o tema principal, que é descomplicar o processo de locação. Nós vamos passar informações aqui importantes, preponderantes, para você tomar uma decisão. E fica a dica. Com a imobiliária, com o corretor de imóveis auxiliando esse processo, para você é muito mais seguro. Nós vamos falar aqui sobre a segurança de contratar qualquer pessoa autônoma que trata, na verdade, desse assunto. E tem acontecido muitas fraudes. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui também. Então, imobiliária é burocracia no processo de locação ou isso é um mito? Fala pra gente um pouquinho aí, Lucas. Imobiliária é a burocracia ou a imobiliária, talvez o corretor é a solução? Bom, na realidade, a diferença maior entre você alugar diretamente com o proprietário e alugar com a imobiliária é que a imobiliária, primeiramente, ela dispõe de uma carteira de mais produtos, mais imóveis para a pessoa poder escolher, né? O proprietário, ele vai ter ali, ele pode ter mais de um imóvel, mas ele vai oferecer aquilo ali, né? Através do seu anúncio. E a imobiliária já não, a imobiliária já tem uma carteira com diversas opções para a pessoa poder escolher. Então, eu acredito que isso seja uma vantagem, né? E também a questão de você também poder escolher uma empresa séria, uma empresa que já está há muito tempo no mercado. Então, gera uma certa segurança, mesmo porque a imobiliária está ali para resguardar as duas partes, tanto o inquilino como o proprietário. Então, o que acontece é que a imobiliária pode ser mais criteriosa também na hora de avaliar um cadastro. Ela pode ser mais criteriosa, sim, exigir algumas coisas que o proprietário diretamente não vai exigir, mas não é uma questão de ser mais burocrática, mas é uma questão de trazer mais segurança, tanto para o inquilino como para o proprietário, né, Wellington? Show. Bom, eu vou soltar, já no início do podcast, já nós vamos passar a palavra aqui para o Fabiano. Lá na empresa e para uns amigos, nós falamos, nós vamos estar com o homem da Crédito Pago, com a pessoa da Crédito Pago, o sucesso da Crédito Pago. E todo mundo falou, nossa, vocês vão estar com o Bruno Galhaço lá de novo? Então rolou todo aquele quesito, né? Aquelas perguntas lá. E aí, o cara vai estar online ou vai ser lá presencial? Então, assim, ó, o Fabiano é tão responsável quanto. Se tem as mesmas qualidades físicas aí, depois vocês avaliam, né? Eu sou bem mais alto que ele, isso eu posso assegurar. Tem muita vantagem aí. Mas quem sabe no próximo podcast a gente faz um bem bolado aí e o Bruno Galhaço participa, ainda que seja online aí, né? Não, pelo menos a beleza do Galhaço tá na mesa aqui, né? Porque eu vim no podcast, então... Bom, então vamos falar de imóveis, né? Vamos falar de imóveis que é o que a gente, modéstia à parte, a gente acaba mandando, né? Vamos lá, top 10. Fiz uma lista aqui, na verdade, isso é corriqueiro pra gente. Eu fiz a lista para não pular nenhum quesito aqui. Já quando a gente for falar de garantia, aí nós vamos abrir aqui de verdade para o Fabiano entrar e falar tudo aquilo que é necessário. O Lucas vai me ajudar aqui. O primeiro quesito é você aprovar o local. Você definir, na verdade, qual é o local que você pretende morar. Definido o local, a cidade satélite, o bairro ou o município, você vai avançar e iniciar a pesquisa. Também você tem que separar como segunda característica a opção de valor. Eu procuro imóveis de R$1.000 até R$1.500. Isso é estritamente necessário para a hora de você realizar a contratação. Um parêntese com relação a valor.
Nós vamos falar disso um pouco mais na frente, sobre os acessórios da locação. Não só o aluguel, mas você tem ali IPTU, condomínio, isso é impactante na hora de realizar o contrato. Então, primeiro, aprovação do local. Segundo, a questão de ter definido o valor. E terceiro, as características. Eu preciso de garagem? É uma vaga ou são duas vagas? Eu preciso de quantos dormitórios? Então, isso é estritamente necessário para você iniciar a busca. Então, é valor, na verdade, são as características e aprovar o local, certo? O quarto no top aí de 10 é procurar uma imobiliária ou um corretor para você fazer uma realização da contratação segura. E existe burocracia? Na verdade, respondendo a pergunta que o Lucas já falou bem aqui, de um trecho importante, na verdade, a imobiliária e o corretor vai te exigir uma documentação necessária para que você consiga, na hora de locar, ter um contrato completo, a fim de que você faça uma religação lá na Neo Energia, na Caesb, a fim de quando você precisa resolver alguma situação no condomínio, você tenha dados ali completos. Além de que a gente precisa de ter essa coesão no contrato de locação. Então, quarto quesito, procurar um corretor ou uma imobiliária para você fechar um contrato com segurança. Por que com segurança? Falei no início aqui, vou repetir um pouco. Existe, na verdade, pelo menos no nosso meio ali de corretores, a gente encontra, pelo menos semanalmente, algumas pessoas que pegam as chaves, às vezes, no escritório, faz cópia, um imóvel de 2, 3 mil reais ali, e acaba tentando locar aquele imóvel ali por um valor de 800 reais, R$ 1.000, e pega 5, 6 meses antecipado de uma pessoa. Quando a gente vai observar, o imóvel está ocupado, alugado por um fraudário. Então, assim, isso acontece demais. Então, por que procurar um corretor? Por que procurar uma imobiliária que tem registro lá junto ao Cresce e tem um trabalho sério? Não existe, na verdade, a burocracia. Existe uma exigência necessária. Então, após procurar a imobiliária, o quinto quesito. Wellington, só também lembrando que até na hora de procurar também uma imobiliária, né, que as pessoas procuram imóveis direto com o proprietário e com as imobiliárias. Mas até na hora de procurar um imóvel com a imobiliária, a pessoa precisa se atentar se realmente ela está se comunicando com a imobiliária. Porque até nisso, hoje em dia está tendo golpe. Recentemente, né, Wellington? Recentemente uma pessoa, uma mulher, se passou por dona da imobiliária. Tem uma semana que isso aconteceu, né? Tem uma semana. Ela se passou por dona da Cimóvel, querendo alugar um imóvel da gente por um preço bem abaixo, igual o Wellington comentou aí de outro caso. E aí, por conta do porteiro que já conhece a gente, sabia que se tratava de um golpe e conseguiu avisar a pessoa, né, que estava à procura, porque a partir do momento que a pessoa vê um imóvel, que a pessoa até tem uma noção de quanto vale e vê que ele está sendo anunciado por um valor mais barato, ela já se interessa. Mas é aí onde que ela tem que se atentar, né? Porque se é um imóvel que você já sabe que o valor de mercado é tanto e ele está sendo anunciado por mais baixo, já é um motivo para você desconfiar, né? E recentemente aconteceu isso conosco. A pessoa tentou se passar por dono da imobiliária. Então, até se você procurar a imobiliária, é bom se atentar se você está realmente se comunicando com a imobiliária. Show. Agora pensa, se a pessoa tentou se passar como dono da imobiliária, o que ela não fará se a pessoa for um imóvel de terceiros, assim, que não tiver dentro de uma imobiliária? Isso, se for de um outro proprietário, né? Se ele tentou burlar uma imobiliária, que é uma empresa com departamento jurídico, enfim, com várias questões ali, com um administrativo forte, imagina o que ela não vai fazer diretamente com o proprietário, que ele mesmo quer alugar o próprio imóvel dele. Verdade. Bom, seguindo a nossa lista aqui de top 10, após você procurar uma imobiliária, quando você encontrar o leque de opções, que seja um corretor, que seja uma imobiliária, você vai aprovar. Depois de você enxergar todas as opções, você vai encontrar o imóvel perfeito. E aí você vai seguir com a escolha do imóvel. E em sexto, você vai realizar a visita. Indico sempre de você jamais fazer a locação do imóvel por intermédio de visitação de fotos. Você visualizou fotos sem você adentrar o imóvel, sem você ir na rua onde o imóvel se encontra, para você verificar, na verdade, os vizinhos ali próximo do local. Então você tem que, na verdade, adentrar, inclusive para você visualizar se as fotos do anúncio condizem com a realidade do imóvel. Isso é de suma importância. Sexta é a visita. O sétimo item aqui do nosso top 10. Conferir as opções de garantia. Hoje, na verdade, quase nenhuma imobiliária ou corretor de imóveis trabalha para locação de imóveis sem garantia. Então existe na verdade são listadas as modalidades de garantia. É o fiador tradicional,
é uma caução ou um título de capitalização, ou um seguro fiança, ou uma caução até mesmo de um bem imóvel, e a crédito pago, que é uma modalidade que está, digamos que de pouco a médio prazo no mercado e tem sido um sucesso, que já já nós vamos passar a palavra para o Fabiano e ele vai te deixar bem a par do assunto, beleza? Então, o 7º item do top 10 aqui é você escolher a garantia que você vai alugar o imóvel. 8 é o envio de documentos. O 9 é a assinatura do contrato e, enfim, o recebimento das chaves. Esses são os 10 passos aqui para você locar um imóvel que, descomplicando, na verdade, esse processo, você enxergando passo a passo, ele acaba sendo passos necessários para você avançar e conseguir locar um imóvel. Onde que trava? Onde que trava essa locação? Quando você encontra o corretor, encontra o imóvel, você realiza a visita e na hora de falar assim, ó, esse é o checklist de documentos. Nesse caso, qual é a garantia mais utilizada hoje no público e do DF? Bom, eu digo para vocês que da quantidade de contratos que nós temos aí, fechamento mês de contrato, hoje pelo menos os últimos números do último trimestre, entre 50% a 60% das nossas locações hoje, elas são fechadas pela Crédito Pago. É a garantia mais utilizada hoje na nossa carteira, é segura para a imobiliária que tem controle. E para explicar um pouquinho mais dessa garantia, que nos ajuda a descomplicar esse processo de locação, eu queria, enfim, passar a palavra para o nosso convidado especial aqui, o Fabiano, que ele vai dizer como que funciona o processo da garantia da Crédito Pago, como é esse contrato com essa pessoa que adere essa garantia e como que é desburocrático esse processo. Como que a aprovação é simples, é rápida, a imobiliária tem tudo isso na mão e a Crédito Pago responde em questão de minutos e você sai dali com os documentos entregues e a sua certeza da aprovação do cadastro. Aí não vou falar mais, porque eu vou deixar a palavra para o Fabiano. Diga lá, Fabiano, explica para a gente como que funciona a garantia, pelo menos do Distrito Federal. Tenho talvez enxergado pouco aí fora do DF, mas sei que é um sucesso. Mas fala para a gente aí como que é o processo da Crédito Pago e como que ajuda a imobiliária a desburocratizar esse processo e tornar simples, rápido, em que o inquilino visita segunda, terça-feira já pegou a chave para morar. Conta para a gente aí. Então, até aproveitando, a Crédito Pago, que tu mencionou, é uma empresa jovem, realmente. Ela tem 6 anos de mercado, certo? E a Crédito Pago, nesses poucos anos, já se tornou líder desse segmento de fianças locatícias nacionalmente. Aqui no Distrito Federal, já temos essa operação realmente consolidada. É uma das operações onde é mais populares da Crédito Pago. Se pegar as principais imobiliárias, todas elas usam a Crédito Pago e muitas delas, a maioria delas inclusive, a Crédito Pago, a fiança da Crédito Pago sendo a principal modalidade de fiança. O que a Crédito Pago tem de diferente que ajudou as imobiliárias é o seguinte, porque, como tu mencionou, Wellington, o processo ele é indispensável na rotina da imobiliária. A imobiliária que não tem processo é um risco, é um perigo, porque ela é desorganizada. Agora, o que ocorria era o excesso de burocracia. Não é a burocracia necessariamente que é o problema, é o excesso. O que era o excesso de burocracia? 70% do tempo que a imobiliária tinha, né, entre o pessoal identificar o imóvel. Gostei desse imóvel, quero fechar. E a partir do momento que ele dissesse isso, começava a vir a crucis dele, que era a imobiliária largava aquele checklist, às vezes tinha mais de uma lauda ali, de tantos documentos e formulários que ele tinha que preencher. Verdade. O tempo para análise, depois que o cliente ficava ali de 2 a 3 dias só correndo atrás de documentação, né, para levar para a imobiliária. Largou na imobiliária, aí precisava de mais 2, 3 dias para análise. Então a gente estava falando, né, depois tinha mais o tempo de elaboração do contrato, vistoria, enfim. Era em média de 7 a 10 dias para conseguir, né, entre o cliente dizer eu quero ficar com o imóvel e conseguir pegar a chave do imóvel para fazer a mudança. O que a Crédito Pago trouxe de inovação no mercado? Eu acho que esse é o grande ponto da Crédito Pago. Ela apresenta, né, quando a Crédito Pago surge lá em 2016, já existiam outras modalidades até de fianças pagas, como o seguro-fiança, que tu mencionou ali, título de capitalização. Só que esses produtos, eles apesar de ajudarem, né, tu não ter aquela, vamos dizer assim, aquela burocracia adicional do fiador, e o fiador ele gera dois problemas. Geralmente a imobiliária pede muitas informações, eu mesmo já passei por isso, né? Quando eu cheguei em Brasília, eu precisei, quando eu fui fazer a alocação do meu primeiro imóvel aqui em Brasília, não tinha fiador, porque as imobiliárias também têm essa peculiaridade. Geralmente o fiador tem que ser da cidade, ou ali do estado.
né? Poucas imobiliárias que flexibilizam para fiadores de outros estados. Eu sou gaúcho de Porto Alegre, eu estava desembarcando aqui em 2010. Pô, como é que eu vou apresentar? Não conhecia ninguém em Brasília. Como é que eu vou apresentar 2 fiadores, que é o que me exigiam? 2 fiadores com imóveis no Distrito Federal. Aí fui fazer me oferecer a opção do seguro-fiança. Não, faz uma cotação. Naquela ocasião se pagava 3 aluguéis por ano, né, em média. Na verdade, sim, era de 2 a 3 aluguéis. Só que para te conseguir fazer 2, tu tinha que ter o score perfeito. Então era muito mais, né, 3 aluguéis por ano para fazer a contratação do seguro-fiança. E com uma burocracia muito grande. Apresentava a documentação, levava até 3 dias para ter um retorno se aprovava ou não. A Credpago, o que ela inseriu de novidade, então, fez um processo disruptivo. Primeira coisa é o seguinte, aquele excesso de documentações, e o Wellington aqui é advogado, eu vou dar uma provocada nele, é o seguinte, porque o jurídico da imobiliária sempre prepara, ó, tu está contratando a locação, mas tu já te prepara para ação de despejo. Então, o que tu vai precisar de documentação para, na eventualidade de uma ação de despejo, tu apresentar essa ação? Isso se tu pegar e avaliar os processos que muitas imobiliárias ainda têm, né, como característica, eu sou filho de corretores de imóveis, então eu acompanhei ao longo da vida, lá dentro da imobiliária dos meus pais, esse processo. As imobiliárias, ao longo de décadas, não digo nem de anos, elas praticamente não alteraram seus processos. Eu até desafio algumas imobiliárias às vezes, Wellington, é o seguinte, pô, mas esse teu checklist, por que tu pede tudo isso hoje ainda? Ah, não, porque o jurídico diz que precisa isso. Mas por que o jurídico ainda precisa, por exemplo, de comprovante de residência de um cara que está alugando um imóvel residencial e vai se mudar para aquele imóvel? É necessário? São coisas contra-cheque. A Credpago também tem essa característica. Nunca pediu contra-cheque. Quer dizer que ela desconsidera a parte financeira? Obviamente que não. Agora, essas informações, hoje, elas estão disponíveis no sistema, né, de birôs e a gente consegue ter uma projeção estatística da renda pelo CPF do cliente. E a Credpago até tem uma metodologia adicional que ela usa, quando ela não consegue identificar a renda daquele cliente diretamente nos birôs de crédito que ela acessa, ela pede uma complementação para o cliente apresentar uma fatura de cartão de crédito. Pô, mas por que, Lucas, né, pedir uma fatura de cartão de crédito e não um contra-cheque? Pensa comigo, tem várias situações, até desmistificando um pouquinho, né, dessas metodologias. No contra-cheque não tem tantas informações. Tu tem ali, no máximo, se tu tiver um consignado que está descontando em folha, tu vai conseguir identificar. Agora, me diz, onde que as famílias hoje gastam boa parte da renda? É no cartão de crédito. Isso não obtém essa informação em nenhum birô e também não tem no contra-cheque. Quando tu tem o contra-cheque, primeiro, o limite do cartão de crédito já te dá uma noção bem precisa, bem próxima da realidade da renda daquela pessoa. Porque o banco vai liberando crédito proporcionalmente à movimentação financeira. Verdade. Certo? Outra coisa que tu enxerga numa fatura de cartão de crédito que dá muita segurança para o imobiliário e para o proprietário do imóvel é, vem cá, mas até pode ser que o teu cliente ele apresentou uma fatura de cartão de crédito 40, 50 mil, limite flexível, né? Aquela pessoa ali que tem um cartão black. Mas aí tu vai enxergar, o cara está com 50 mil comprometido daquele limite, a renda dele é de 10, 20 mil. Então, pode dar um indicativo de estrangulamento. Então, todas essas questões, a Credpago ela não pede comprovante de renda, ela vai submeter com base em nome do cliente, CPF, data de nascimento, e-mail e telefone. Basta essas informações para esse imóvel ou qualquer outro parceiro mandar e preencher os dados do imóvel, mandarem uma proposta para Credpago. Em menos de 1 minuto, Wellington, né, que é a rotina lá da equipe da Cimóvel, já tem uma resposta se aprovou ou não. Então, a média, Franklin, da nossa análise é de 15 a 20 segundos a gente já tem um retorno do algoritmo se aquele cliente tem capacidade de fazer a contratação da fiança com a Credpago. Se o cliente tiver um bom score, renda compatível com o valor do aluguel e não tiver restrições, ele pode ser aprovado já pelo robô. O robô aprovando, né, permite a imobiliária já recebe uma autorização, a proposta, né, do cliente foi aprovada, agora mandamos para o cliente um link em que ele vai fazer a ativação da fiança, que é muito simples, ele vai ler o contrato dele, dar o aceite, é um processo 100% digital, e depois ele efetua o pagamento da primeira parcela ali da taxa de serviço, que são os honorários da Credpago. A partir do momento que ele ativa a fiança, a imobiliária já recebe uma confirmação, a fiança do cliente lá, do João, já está ativa. Então pode elaborar o contrato de locação. A imobiliária já tem aquele modelo, já faz a elaboração do contrato, muitas vezes já tem uma vistoria prévia. O que a gente mudou nessa rotina toda, então, simplificando?
um processo que a análise da fiança, né, seja fiador ou outra modalidade, ela consumia pelo menos 70% ali daquele tempo, né, da imobiliária, e isso se estendia para 7, 10 dias, é muito comum hoje, e acredito que na própria Simóvel, do cliente que chegou ali por volta, se ele viu o imóvel ali até umas 10, 11 horas, é muito possível que ele consiga sair com a chave do imóvel no mesmo dia ou no dia seguinte. Porque essa parte que era uma trava desse sistema, né, de locação, a Crédito Pago conseguiu simplificar, mas com muita segurança, que é um ponto que o Wellington tocou que eu acho que é indispensável. Não adianta dar agilidade para o processo se tu deixar ele precário. Então, o que a Crédito Pago, né, assegura para a imobiliária e para o proprietário do imóvel? Olha cá, a gente tem agilidade por quê? Tem mais inteligência artificial envolvida na história. Essa análise que eu disse para vocês que ela ocorre em 15, 20 segundos, obviamente que ela não pode ser manual. Então, tu tem um robô calibrado, né, quase que diariamente com informações, passaram já mais de 1 milhão de CPFs pela nossa base, isso dá muitas informações, a gente aprende muito com o comportamento desses CPFs, as informações que a gente acessa de todos os birôs de crédito, a Crédito Pago tem essa prática, porque uma imobiliária geralmente ela contrata lá ou SPC ou Serasa, né, pela questão do custo da assinatura. A Crédito Pago, como o risco dela é grande nessa operação, tem todos os birôs de crédito contratados cruzando a base, porque também as bases dos birôs de crédito não são interligadas. E quando a gente pega essas informações individuais de cada birô, a gente cruza os dados e aí o nosso algoritmo consegue apontar. A gente está chegando até, jogando um pouquinho para frente, nível de desenvolvimento dessa inteligência artificial que a gente já vai ter capacidade até mesmo de projetar, com base no CPF do comportamento daquele cara do score, quanto tempo ele levaria para entrar em inadimplência com base no comportamento dele de consumo. Só pela uma simples análise do cartão de crédito, né? Do CPF e também, às vezes, com a questão do cartão de crédito. Bom, o que eu acredito que descomplica, pelo menos para a gente, né? O que descomplica nosso processo de aluguel hoje dentro da nossa empresa, né, de locação? Eu digo que o cliente que olhou o imóvel hoje, 8 horas da manhã, e que ele sai de casa com o documento no bolso e com a cópia da fatura aqui dentro do celular, dentro do dispositivo, né, que ele sai de casa, visitou o imóvel às 8, chega na imobiliária às 10 de volta com a chave, se ele tiver com a documentação pronta ao celular, preenchendo a ficha, ao meio-dia ele visitou, ele escolheu e ele aprovou o cadastro. Para a imobiliária hoje, descomplicar esse processo só aconteceu desde quando eu monitoro a aprovação de fichas de cadastro dentro da nossa empresa. Eu digo que só aconteceu com a Crédito Pago. Foi uma parceria para a gente que hoje é detentora de 60% da aprovação dos nossos cadastros. Desburocratiza o processo de locação? De 0 a 100? 110%, porque o processo que a gente tinha, na verdade, de análise de documento, análise de papel, se transformou simplesmente em colocar num processo digital e ter uma aprovação rápida e uma rápida análise, né? Isso pra gente aí foi super vantagem. Lá com o Fabiano, quando eu falei minutos atrás aí que a gente, na verdade, teve uma grande sabatina aí, eu me preocupava muito não só com a análise do cadastro, mas outros 3 pilares que toda imobiliária, na verdade, quem aluga um imóvel se preocupa, seja o proprietário do imóvel direto, seja um corretor autônomo ou seja uma imobiliária, que é a aprovação do cadastro, a renovação e, em caso de falta de pagamento, a retomada do imóvel. Então, eu separei na primeira conversa minha com o Fabiano, eu recordo bem, ele conversou algumas vezes por telefone, eu falei, dá uma segurada aí, porque nesse momento nós estamos bem aqui, né? A inadimplência está baixa, a gente está alugando com uma certa velocidade, mas e o processo? O pessoal aprova rápido, como é que funciona? Qual é a velocidade de aluguel? Você aluga quantos por mês? Eu falei, não, tá bem. E por final marcamos essa danada dessa reunião aí. Eu separei 22 perguntas para ele. E aí eu fiquei, na verdade, acostumado, né, a tratar de assunto com outras garantias. E aí eu sempre, na verdade, pergunto e sempre alguém leva uma agenda para casa com um bocado de dever de casa. E dessa conversa nossa aí, minha e do Fabiano, na verdade, ele não trouxe papel, não trouxe agenda. Era toma lá e dá cá, toma lá e dá cá. E, na verdade, eu fui que saí sem pergunta. E o processo da Crédito Pago de renovação, na verdade, é automático. A retomada, a gente tem garantia lá no jurídico para a gente ter essa retomada mais rápido quando, na verdade, o inquilino fica inadimplente. Então, para a gente, seja no cadastro, que são os 3 pilares da locação principais no quesito de segurança para o imobiliário. Cadastro,
renovação e a retomada quando necessário, para a gente, na verdade, foi uma parceria que que encaixou como uma luva. E aí, nesse segundo encontro nosso aí, eu já fui mais brando. Eu acredito que eu recordo bem, mas tinha mais de 15 perguntas. Era mais ou menos aí quase que 17. E por fim nós firmamos uma parceria. No primeiro mês eu recordo muito bem, salvo engano foi 11 de 2018. Nós fechamos já no primeiro mês de contrato de 11 a 12 locações. E hoje, pelo menos agradeço a Deus aí e a Credpago junto com o Fabiano, que a nossa equipe de locação lá de frente, a Gabriela, com a Isabela, com a Irani, com a Adeilma, todo mundo conhece fácil do processo. Quando ocorre na inadimplência, protocola na Credpago e a gente tem um retorno saudável quando acontece na inadimplência e seguimos na parceria. Isso eu diria, vou colocar um acontecido aqui, né, junto com a pandemia, junto com o surgimento de uma imobiliária digital, que é a Quinta Andar, fez com que as imobiliárias caminhassem, né, muito rápido aí para ter duas asas, não tivesse só uma asa de escritório, de um atendimento ali peculiar presencial, mas que a imobiliária, para voar, abrisse uma outra asa, que foi esse atendimento digital, essa agilidade, essa rapidez, essa resposta rápida em cadastro, e isso fez com que esse agrupamento aí somasse positivo para a gente. Wellington. Um ponto crucial aí que a gente tem que frisar é a tecnologia, o avanço da tecnologia, né? Eu acho que nos últimos 5 anos o mercado imobiliário avançou muito na tecnologia, tanto para aluguel quanto para venda. E a Credpago, acredito que foi uma empresa que surfou também nesse avanço da tecnologia, né? Inclusive, o Fabiano aí mencionou aí sobre os algoritmos. E então a tecnologia ela teve um papel fundamental aí para descomplicar esse processo de aluguel que eu acredito que no passado as imobiliárias elas eram sim mais burocráticas, mas hoje em dia, com o avanço da tecnologia também, o cenário não é mais esse. Então, hoje em dia a gente também tem a Credpago, por exemplo, para facilitar na hora, na hora da garantia, de escolher uma garantia, e também temos também os contratos que são assinados digitalmente, né? Hoje em dia tem empresas aí que fornecem essa assinatura digital, então o fato da pessoa não precisar se deslocar para ir para a imobiliária, para ter que assinar um contrato, para depois pegar o contrato, levar para o cartório, então isso aí foi uma coisa que também facilitou muito, graças à tecnologia, e também agilizou o processo, né? Verdade. Então é muito importante frisar que a tecnologia teve um papel fundamental nos últimos anos no mercado imobiliário. Muito bem colocado. Lembrando que você que é de Brasília e está acompanhando a gente, nós estamos aqui no Talk Broker, que é o podcast mais imobiliário do Brasil. Você que é de Brasília, não deixe de visitar ali os nossos escritórios da Cimóvel. Nós temos a matriz em Taguatinga Centro, fica ali na C7, e temos a nossa filial no Noroeste, no Edifício Nel, né? Edifício Nel. Edifício Nel. Qual é a quadra lá? Quadra exata? 10/11. 10/11. 10/11. Bacana. Então, você que está nos assistindo aí, também não deixe de seguir as nossas redes sociais. São tudo padronizado, @Cimóvel Imobiliário. Você vai conseguir nos acompanhar no Facebook, no Instagram, no TikTok e também no YouTube, Cimóvel Imobiliária. Lembrando também você que nós tivemos o nosso primeiro sorteio aqui da nossa canequinha. Quando o pessoal estava falando, eu estava aqui no sorteador online, né? Inclusive patrocina nós aí, sorteador. E o Jackson Nascimento foi o primeiro ganhador aqui da nossa canequinha. Jackson Nascimento aí, depois pode procurar a gente aqui no nosso WhatsApp aqui, onde você mandou mensagem, que você foi o nosso primeiro ganhador. Jackson Nascimento, compartilha aí o sobrenome do nosso querido sócio-diretor. Deve ser algum primo aí, grande primo que eu tenho por aí. Deve ter dado sorte. Antes da gente continuar o bate-papo, eu queria só chamar rapidinho aqui o nosso vídeo do residencial, aproveitando que a gente está falando dele aqui, do nosso sócio-diretor, o nosso residencial Lucas Nascimento. Vamos falar do Lucas agora. O empreendimento, viu? Você que está procurando um investimento para sua carteira ali, eu vou te falar, lá o Lucas Nascimento, nós estamos finalizando a obra ali, com previsão 70% de entrega. já foi concluída. 70% concluída. Nós temos uma previsão de entrega para mais ou menos 2023. 2023, né? Já tá aí, né? Isso. E aqui eu vou 15 passar. dias tá entregando, então. É assim que é passado. O Lucas Nascimento, ele tem essa pegada de loft ali, de um quarto
está localizado no centro de Taguatinga, a poucos metros ali da estação de metrô Praça do Relógio, bem praticamente em frente ali à entrada do túnel de Taguatinga ali na IPTG, né? E nós, para você que é investidor e está aqui no Distrito Federal, eu vou te falar uma coisa. Desde quando nós lançamos ali a tabela de pré-lançamento até o dia de hoje, quem comprou na tabela lá atrás já teve uma valorização aí de mais de 20%. E a projeção é que até a conclusão da obra do túnel de Taguatinga, a gente consiga aí também uma valorização de mais ou menos 15%. Então, hoje, o Lucas Nascimento é sem dúvida o melhor investimento para você que quer começar a investir em imóveis, para você que já investe em imóveis. Tá passando aí na tela aí para vocês um vídeo. O Lucas Nascimento tem ali área de lazer com espaço gourmet, são dois espaços gourmet, né? Churrasqueira gourmet, tem espaço fit, espaço relax com spa e sauna. É um excelente investimento, e para você que quer morar também ali, praticamente perto de tudo, é perto de shopping, é perto do centro de Taguatinga, perto das estações de metrô, da IPTG, fácil acesso às entradas e saídas da cidade, com certeza todo mundo vai querer morar. A prova disso é que a gente já está com mais ou menos 70% das unidades vendidas. O prédio nem está pronto ainda. Tem mais ou menos 70% das unidades vendidas. Inclusive, as unidades com Garden, nós só temos 2 unidades disponíveis agora para venda. Então, não perca seu tempo. Ali está o nosso telefone, que é o 6133522010. Ele é telefone e também o WhatsApp. E também as nossas redes sociais, que é @Simove Imobiliária. Então, você, investidor, não perde seu tempo, viu? Que a valorização do Lucas Nascimento não tá brincadeira. O trem tá correndo solto. A tendência é melhorar, né? Então, muito obrigado aí pra você que tá assistindo a gente aí. Continue dando like, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. E nós vamos continuar aqui com essas feras que estão aqui reunidas hoje para falar sobre descomplicar o processo de aluguel de imóveis. Então, A gente tem imagens lá do José Renato Ascioli, na Samambaia? Temos imagens da Renato, sim. Solta aí, por gentileza, só aproveitar o momento aí. Bacana. Bom, esse empreendimento, pessoal, fica ali na quadra 501 da Samambaia. Já que o tema aqui hoje é aluguel, essas são as fotos do apartamento decorado. Ele ainda não está 100% concluso, mas dentro de um prazo de 10 dias ele vai estar 100% pronto para visitação. Queria falar para vocês que esse tem ótima localização, na quadra 501 da Samambaia, e esse empreendimento especificamente ele está pronto e nós vamos disponibilizar 41 unidades para locação. Nós estamos finalizando a instalação de luminária, box e armário nesses apartamentos. Então, durante o mês de janeiro, nós vamos ter pelo menos 41 unidades nesse prédio para locação. E se você está precisando ali sair de um para ir para 2 quartos, ou se o seu 2 quartos está pequeno e você quer avançar, fazer um upgrade para 3 quartos, no José Renato Ascioli, na quadra 501, nós temos aí pelo menos 41 unidades disponíveis para aluguel. São apartamentos de 2 e 3 quartos, todos com vaga de garagem e área de lazer. Uma super área de lazer ali no térreo do empreendimento, com churrasqueira, espaço gourmet, salão de festas e academia. Vá conhecer lá que nós estamos com o nosso stand de vendas e os corretores ficam sempre em horário comercial lá. Você já pode visitar e reservar a sua unidade também para aluguel, tá certo? Fica aí a dica. Temos só nesse prédio concentrado aí 40 apartamentos disponíveis para aluguel. Fechou? Isso aí. Não deixe de visitar lá o nosso stand de vendas. Lá na própria 501 nós temos ali corretores de plantão de segunda a sexta-feira, né? Das 9 às 17 horas. Visita o nosso stand lá, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse empreendimento. Senhores, voltando à mesa, descomplicando o processo de aluguel de imóveis. Nós já falamos aqui sobre a Crédito Pago, né? Que é um dos principais facilitadores nesse processo de descomplicar o aluguel, né? Representando hoje mais ou menos 60% ali da segurança, né? Da Simóvel, né? Então, para os senhores aqui, durante o intervalo, nós recebemos uma pergunta aqui e eu gostaria de direcioná-la aqui para o nosso gerente de locação de imóveis ali, o seu Lucas Nascimento. Na opinião do senhor Lucas, qual é a diferença precisa mesmo entre, o senhor já falou um pouco sobre isso, mas qual é a diferença precisa para quem está com o imóvel na mão e está indeciso? Ah, não, eu mesmo quero fazer isso aqui, porque não quero pagar nada para imobiliária, eu quero mesmo segurar meu imóvel. O que o senhor falaria para alguém que está nessa situação hoje? Está com dúvida se deixa ou não na imobiliária,
porque já vem de anos alugando por conta própria. Aquele senhorzinho de idade, turrão, que passou a vida toda ele mesmo gerenciando os imóveis dele, mas agora tá com essa dúvida. O que o senhor falaria para ele? Bom, se fosse para eu captar o imóvel dele para a Cimóvel, com certeza eu primeiro diria que a Cimóvel já está aí há quase 30 anos no mercado, né? Então, nós temos credibilidade e transparência e, com certeza, o proprietário deixando o imóvel na mão de uma imobiliária, ele vai ter, no mínimo, menos trabalho, né, para administrar. Ele vai terceirizar, vai passar para um terceiro administrar, né? Então, a imobiliária ela tá ali para facilitar também a vida do proprietário. O proprietário, por muitas vezes, pode ter problema em tratativas com os inquilinos, né? Caso o inquilino deixe de pagar e o proprietário não tiver se resguardado com um contrato bem elaborado, né? Isso pode ser um problema, né? Problema de inadimplência. Então, a imobiliária deve ser criteriosa na avaliação do cadastro do inquilino, justamente para evitar uma inadimplência no futuro, né? Então, inadimplência é um dos problemas aí que ocorrem mais quando o proprietário está alugando diretamente. Outra questão também o simples fato de ter que lidar diretamente com o inquilino. Tem proprietário que prefere não lidar com isso, e isso acaba sendo um serviço da imobiliária também, ter que ser essa ponte, né, entre inquilino e proprietário, ter que, caso haja um problema no imóvel, um reparo a ser feito, o inquilino deve reportar à imobiliária e não ao proprietário, né? Então a imobiliária fica com essa parte aí que por muitas vezes pode ser até meio chatinha, né? Do inquilino tem um problema lá e aí a gente precisa enviar um prestador de serviço. Então esse é um serviço que a imobiliária presta e que já tira também essa dor de cabeça do proprietário. Então tem isso também. Tem a questão do departamento jurídico, porque a imobiliária ela pode até fazer uma boa avaliação do cadastro da pessoa, e mesmo assim a pessoa, né, não conseguir pagar no futuro, se tornar uma pessoa inadimplente. A imobiliária ela não consegue garantir 100% isso, né? Mas se ela tiver um bom departamento jurídico, enquanto ocorre uma cobrança, né, uma cobrança para que o inquilino quite as suas dívidas, para que ele esteja em dia com o aluguel, ela também pode já entrar com ação na justiça. Então, esse departamento jurídico faz a diferença também. Então, essa assessoria jurídica que as imobiliárias normalmente oferecem, isso é outro diferencial também, né? O proprietário não ter que já se preocupar caso o inquilino não pague em ir atrás de um advogado, em saber dos direitos dele. Ele pode simplesmente recorrer à imobiliária para entender a situação e a imobiliária passar todo o processo que ocorre para que seja feita a cobrança, para que o inquilino pague. Então, essas são algumas das vantagens que a imobiliária oferece, né? Essa pergunta veio das redes sociais? Da caixinha de perguntas. Bom, vou deixar aqui em aberto, aproveitar aqui o nosso podcast. Nós estamos aqui para falar aberto para o corretor, para as imobiliárias, mas principalmente para o cliente, na verdade, inquilino, proprietário. E caso você tá assistindo aqui o nosso podcast, participando com a gente, seja lá no YouTube, nas redes sociais, e você viu, na verdade, esse tema aqui, queria deixar aqui que o cliente proprietário que procurar a imobiliária, dizendo que viu essas informações no podcast, nós vamos disponibilizar 6 meses de taxa de administração grátis. Então, assim, inédito. se você falar que viu... O gerente ficou louco, né? O gerente enlouqueceu, exatamente. Se você disser pra gente, procura o Lucas lá com essa informação. É o Lucas que vai, na verdade, segurar essa batata aí. Não é uma batata quente, muito pelo contrário, ele vai descascar e nós vamos saborear junto, administrar seu imóvel. Mas se você disser que viu essa informação no podcast e está deixando o imóvel para esse imóvel administrar, você vai ficar isento de pagar 6 mensalidades de taxa de administração. Só no segundo semestre aí de 2023, caso você deixe o imóvel para a gente administrar, você vai pagar a taxa de administração. Vai ser um prazer recebê-lo lá e fica aí
esse nosso gancho aí do nosso podcast. Não tinha nada programado, mas já a pergunta veio aqui. A gente queria alcançar sim, né, a pessoa que quer alugar, mas o proprietário que tem esse imóvel que está deixando para a gente administrar lá. Fica essa promoção relâmpago aí e estamos disponíveis para te atender e você vai tomar um café lá com a gente em Taguatinga ou no Noroeste ou nos outros nossos 5 pontos nos stands de vendas aí que a gente tem 7 pontos de atendimento. Fechou? Muito bom. Estamos caminhando aqui para a reta final desse podcast, né? Infelizmente, já são 19 horas e 50 minutos. Daqui a pouquinho, às 20 horas, nós vamos encerrar. Antes disso, eu queria parabenizar aqui a Sabrina Ferreira, que também ganhou uma canequinha aqui e mandou mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp aqui da Simóvel. E você pode nos procurar também, Sabrina Ferreira, para que você possa receber o seu brinde depois. Eu não posso me despedir antes de fazer aqui fazer uma honra para quem deixou lá a pergunta na nossa caixinha, né? E tem aqui uma pergunta que não sei se cabe muito aqui no podcast, mas como foi feito, eu quero jogar na mesa. Uma pessoa perguntou que quais são os documentos necessários que ela deve levar para a imobiliária na hora de alugar o imóvel, para ela não ter que ir lá na imobiliária, depois a pessoa passar, ela ter que voltar em casa, tirar toda a documentação e voltar na imobiliária. O que ela pode já levar de antemão para que ela possa adiantar esse processo aí de locação? Bom, vou falar de modo geral. E eu vou passar a bola para o Fabiano passar as informações com relação a crédito pago. Mas o que é o tradicional hoje que o locatário, o pretendente, precisa para apresentar para a imobiliária quando na locação do imóvel? De praxe, qualquer imobiliária vai dizer bem rápido para você assim: precisa de 2 fiadores correndo 3 vezes o valor do aluguel, que tem imóvel que está no DF. Então, assim, essa é a fala decorada de quase todos os atendentes, né? Então, um locatário, 2 fiadores com renda de 3 vezes o valor do aluguel, todos residentes no DF e um que tem imóvel quitado aqui em Brasília. Então, isso está sendo desconstruído, né? O que a gente precisa hoje, basicamente, é a cópia dos documentos pessoais do locatário, dos fiadores e a cópia do último comprovante de renda. Se ele tem isso ali a bordo ali e preenche as fichas de cadastro, isso é necessário para a nossa apreciação de cadastro. Então, é documento de locatário e fiadores pessoais, se casado do cônjuge, e mais o comprovante de renda. Isso se resume a termo quando é passado para uma garantia, tipo a crédito pago. E aí o Fabiano vai dizer para vocês aí, além do preenchimento rápido, aí, quais os pequenos documentos aí que precisa para aprovação de crédito. Diga lá, Fabiano. Olha, é complicadíssimo. Então, o atendente vai sentar lá, o candidato inquilino vai sentar com os atendentes comerciais lá da Simóvel ou de outra imobiliária e vai apenas informar nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail e telefone. Pronto. Com isso, a Simóvel já tem capacidade, com os dados do imóvel, endereço, valor do imóvel, de mandar proposta de fiança. E como eu disse para vocês ali antes, até 1 minuto já vai ter uma resposta se aprovou ou não, ou, dependendo da situação, vai pedir alguma documentação complementar. Em regra, o que se pede como documentação complementar é a fatura do cartão de crédito. Então, se a pessoa quiser já deixar à mão, né, pode ser o PDF, não precisa, manda para o WhatsApp ali do atendente comercial. E também, eventualmente, de forma mais assim, não é tão corriqueira, o imposto de renda, tá? Uhum. Principalmente para uma locação comercial. Na prática, isso que a Crédito Pago, né, tem grande vantagem. A tecnologia, e o Lucas estava tocando nesse ponto, eu acho que ela está num patamar irreversível. Até aceleramos essa digitalização das imobiliárias no período da pandemia, que foi uma tristeza, né, de âmbito planetário, mas do ponto de vista comercial para as imobiliárias, como muitas imobiliárias tiveram, né, por força até de decreto, que fechar as suas lojas, não dava para parar, né? E também uma coisa peculiar, o mercado imobiliário ficou tão acelerado durante esse período da pandemia pelo seguinte: quem estava lá confinado dentro de casa sem poder sair, pensa o seguinte: se tu não estava satisfeito com o teu imóvel, aquele foi o momento em que tu disse, eu não aguento mais. Daí, muita gente gastou aquele tempo dentro de casa lá procurando imóvel, né? E tanto que o mercado imobiliário teve um boom, os preços de aluguéis subiram, até mesmo de venda. E também teve uma outra situação, essa mais triste, que é o seguinte:
aquela pessoa que eventualmente perdeu emprego ou renda. E aí teve que se readequar, né, Wellington, a uma nova realidade financeira, muitas vezes fazendo um downgrade de imóvel. Então, o movimento, simultaneamente, seja aquela pessoa que, não, está muito apertado, não aguenta mais, que precisa de um imóvel maior, ou até uma casa para a família, ou aquela pessoa que teve que ir para um imóvel menor, movimentou e aqueceu bastante. Acho que a gente teve nesse processo imobiliárias que até então vinham resistindo em digitalizar, em aderir a tecnologias, a própria Crédito Pago, de perceber o seguinte, ou eu faço isso nesse momento ou eu paro, o meu negócio para. E aí teve também a questão que o Lucas mencionou, a assinatura eletrônica foi fundamental nesse processo em conjunto com outras operações, né, que deu muita agilidade. A assinatura eletrônica, obviamente, tem que tomar cuidado qual é a ferramenta que está sendo utilizada, mas se usar uma ferramenta homologada, né, que siga os processos do ICP Brasil, que é o instituto que regulamenta isso, dá a mesma segurança jurídica do que no cartório lá do centro de Taguatinga para fazer a autenticação da firma. Então, eu acho que as imobiliárias têm hoje essa vantagem de ter um processo mais rápido, né, com burocracia mínima, que eu acho que é o suficiente, né, e também permitindo mais segurança até mesmo para as partes que estão envolvidas ali. E só para finalizar até a minha participação, eu queria dizer o seguinte, para que ela respondendo, ajudando a complementar a resposta que o Lucas deu, que eu achei muito interessante. Outra situação, né? Por que eu deixaria o meu imóvel numa imobiliária? Porque é muito importante, seja por inquilino, seja por proprietário do imóvel, deixar num ambiente com mais segurança. A imobiliária, a boa imobiliária, aquela, né, que ele pesquisou, tem idoneidade no mercado, vai ter um processo mais profissional. Pensa o risco, seja para o inquilino ou para o proprietário, deixar, né, na mão ali da pessoa que não tem habilitação, não tem conhecimento jurídico, não tem nem preparo de processo para acompanhar tudo isso aí. Então gera uma precarização, uma insegurança para todas as partes. A imobiliária, né, envolvida ali, ela está fazendo como é o algodão entre os cristais, né? Isso. Ajudando todas as partes, né, a sempre chegar a um bom termo. E isso com muita segurança para todo mundo envolvido. Show. Fabiano, queria que você repetisse aí, por favor, aqueles 5 critérios ali que você falou, 5 documentações que a pessoa precisa ali para criar o cadastro da Crédito Pago ali no primeiro momento. Você basta 5, né? Isso. A imobiliária, o inquilino, o candidato a inquilino vai informar para a imobiliária o nome completo, CPF, e-mail, data de nascimento e telefone. Então, eu só queria deixar aqui bem claro que vocês descomplicaram demais e brasileiro gosta de burocracia. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Brasileiro gosta de pegar a fila, gosta de deixar os negócios pra última hora. Tá muito fácil. Agora você de casa não tem desculpa de não alugar o seu imóvel. A Crédito Pago com certeza é uma facilitadora para quem deseja alugar sala comercial, loja, galpão, enfim, apartamento, casa, tudo que você precisa. Nós estamos caminhando, infelizmente, para a nossa reta final aqui. Nosso slogan é Fala Corretor. Fala, corretor. Posso falar assim? Fala, fiador! Vamos ter que mandar fazer a caneca. Eu faria uma caneca vaza, fiador. Melhor ainda. Muito bom, muito bom. Senhores, vamos passar para as considerações finais. Antes disso, gostaria de ressaltar que esse podcast hoje, esse nosso Talk Broker, está sendo realizado ali graças a uma parceria firmada entre a Cimóvel, a Summit Marketing Digital e também a nossa Crédito Pago aqui. Muito obrigado, inclusive, aí pela parceria, por ter aceitado o convite mais uma vez. Gostaria de passar a palavra aqui para o nosso convidado de honra aqui, Fabiano Martins, da Crédito Pago, para as considerações finais. Logo em seguida, teremos o nosso sócio-diretor e gerente de locação, o seu Lucas Nascimento, e por fim, aqui do nosso lado aqui, o seu doutor Wellington Medeiros, CEO da Imobiliária Cimóvel. Por favor. Então, Franklin, mais uma vez agradecer o convite de vocês. Quero deixar 2 recados. Um para o inquilino e outro para o investidor e proprietário de imóvel. Inquilino, simplifica a tua vida, não fica perdendo, né, gastando sola de sapato, vai na Cimóvel, vai em outra imobiliária parceira da Crédito Pago e diz que quer fazer a locação, que vai ser a forma mais rápida de realmente fazer uma locação. Proprietário, né, deixe o seu imóvel, procure imobiliárias que tenha a ferramenta na fiança da Crédito Pago, vai ter mais segurança, cobertura que chega a até 40 vezes o valor do imóvel, dependendo da modalidade da fiança que é utilizada, com também agilidade na eventualidade de uma inadimplência que tiver que fazer um ajuizamento de uma ação de despejo, é a modalidade de fiança que permite, né, o despejo de forma mais rápida.
Então tem tudo isso, é um casamento entre segurança financeira e uma eventual agilidade jurídica. A gente espera que não chegue a essa situação, mas se acontecer, é por isso inclusive que tem a modalidade da fiança, né? Se a gente estivesse morando de repente na Noruega, não ia precisar, eu acho que de repente a Crédito Pago não ia ser um sucesso na Noruega, né? Porque agora a gente vive numa situação aqui que a gente precisa se precaver, dar segurança para o investidor e também segurança para o inquilino ali, ele saber que ele está fazendo uma contratação rápida, sem passar pelo constrangimento, Franklin, de pedir favor para ninguém ali como fiador, né? Que é isso que é uma complicação. Essa é a pior parte, né? É a pior. Seja para quem está pedindo e também para quem está sendo solicitado. Saia justa muitas vezes. Verdade. Senhor Lucas Nascimento, a palavra está com o senhor. Bom, primeiramente agradecer a presença do nosso convidado aí, Fabiano. Muito obrigado por ter vindo aí participar com a gente desse podcast. Agradecer também a todos aí que estão aí online vendo a gente. Muito obrigado, a presença de vocês aqui é a mais importante. E, bom, só queria dizer para você que é inquilino, você que é proprietário, confie no trabalho das imobiliárias, confie no trabalho dos corretores, porque hoje em dia, cada vez mais eu sinto que mais corretores vêm se profissionalizando, né? E as imobiliárias que estão hoje, elas vêm também se atualizando, buscando formas de facilitar esse processo. Então, confie no nosso trabalho. É isso. Doutor Wellington Medeiros. Bom, queria agradecer primeiro você, Frank. Parabéns pela organização, pelo empenho do podcast. Eu acredito que seja um material muito rico aqui para todos nós, para gente que lida todos os dias. E quando a gente para um pouquinho para analisar o que eu vou levar lá no podcast, né? E a gente começa a fazer uma lista. De repente a gente pega o papel, joga fora e fala, é só falar do dia a dia, né? Então é isso que você tem passado para a gente. Parabéns pelo empenho aqui com o podcast. Para a gente tem sido bastante relevante para os inquilinos também e proprietários e parceiros que têm nos acompanhado também. Isso tem sido relevante, que a gente tem tido um feedback, né? Então fica aí os agradecimentos para você. Para o Fabiano, que tem sido um agente muito de verdade. Não, na verdade, é só um parceiro aí, né? Na verdade, se tornou um amigo e a gente tem esse quesito aí do ganha-ganha. E tá bem para Crédito Pago, tá bem para Simóvel, tá bem para quem tá alocando. E a gente tem aí queixa quase que zero de proprietários, de inquilino. Quando tem inadimplência, é muito bem resolvido ali no final. Quando não tem inadimplência também, a gente encerra o cadastro do cliente, ele fica com porta aberta para alugar em Brasília, na Simóvel ou em outro estado, ele já tem ali um score aprovado pela Crédito Pago. Então, obrigado, Fabiano, mais uma vez. Só tenho a somar, né, desde esse período que você só tem a somar com a Simóvel, junto com a Crédito Pago, desde esse início dessa parceria, tá certo? Parabéns aí, Lucas, pelo desempenho. Tem crescido cada vez mais aí nesse âmbito de corretagem, né, na gestão do aluguel. E estamos juntos. Aos nossos colaboradores, fica o agradecimento da parte de locação. Hoje nós falamos muito de locação aqui e a gente tem, na verdade, um motor muito forte de locar imóveis. A gente movimenta aí mais de 100 imóveis mês, entre aluga, desocupa. Eu diria que nós estamos entre as maiores ali que mais aluga imóveis aqui dentro de Brasília. Então, galera, em peso aí, equipe, né, do aluguel de Taguatinga, do Noroeste, da parte do financeiro. Parabéns para vocês que têm feito, na verdade, a empresa, né? Na verdade, nós montamos a equipe. E vocês, na verdade, têm feito a empresa e têm feito as coisas funcionar. E aos corretores de imóveis também. Eu dialogo com o Lucas aí durante alguns anos e a gente teve grande dificuldade de colocar os corretores ali no time de locação. E isso tem acontecido de forma veemente e muito satisfatório. Os corretores estão colocando a mão no arado aí e todo mundo tem ganhado. Então fica o agradecimento para vocês, agradecimento de quem está online, aos inquilinos, aos proprietários que estão nos acompanhando aí, tá certo? Foi muito bom estar aqui com vocês e fica um gostinho de quero mais aí sempre. Você pode opinar nas nossas redes sociais lá qual é o próximo tema do podcast, tá certo? Então, obrigado mais uma vez. A casa que nos recebe aqui também, ao Gabriel aqui do estúdio. E obrigado mais uma vez. Valeu. É isso aí. Estamos chegando ao fim do nosso Talk Broker, podcast mais imobiliário do Brasil. Gostaria de fazer minhas considerações finais também. E, primeiramente, agradecendo, claro, o Fabiano aqui da Crédito Pago. A Crédito Pago por ter disponibilizado aí nosso querido Fabiano aí, executivo de negócios da Crédito Pago. Acho que ele não falou ao vivo, né? Mas aqui nos bastidores,
pouquinho antes de começar, ele tava falando que ele não toma conta só do Distrito Federal, né? Distrito Federal, Minas, Centro-Oeste Centro-Oeste e Bahia. e Bahia. Centro-Oeste. Olha a responsabilidade É do uma homem. região pequena. Então, Centro-Oeste e Bahia. Você tirou o cara da praia, rapaz, tava viajando, chegou agora, acho que ele verdade. voltou só para poder atender aqui o podcast, rapaz. É verdade. Eu tava pegando chuva em Curitiba ontem, que é a sede da Credit Pago lá, tava reunindo. Muito obrigado novamente por ter nos aceitado. Prazer aí. de ter vindo aqui. Muito bom. Gostaria de agradecer também ali ao nosso staff / social media, Gabriel Victor, tá ali o tempo todo acompanhando a gente aqui, desde antes de começar o nosso podcast, ele já estava ali movimentando as redes sociais, chamando o povo aí para vir para assistir. Muito obrigado. Um agradecimento especial novamente ao pessoal do estúdio Três Lados aqui, onde nós estamos no setor de rádio e TV Norte, diretamente aqui, né, de Brasília mesmo, né, realizando esse podcast. Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, Carol. Um agradecimento também especial a toda a nossa equipe da Cimóvel que está lá, está assistindo a gente aqui, está comentando aqui nos grupos, a você que participou pelo nosso WhatsApp, a você que participou pelas nossas redes sociais, muito obrigado de coração. Lembrando que esse podcast vai ficar gravado aqui no nosso canal do YouTube, vai ficar disponível, você pode assistir quantas vezes for necessário, tirar suas dúvidas. Manda suas dúvidas também aqui diretamente nos comentários, que a gente vai estar à disposição para te responder. Se tiver com alguma dúvida maior, pode nos chamar no WhatsApp, pode chamar a gente no direct, no Message, enfim. Você tem multicanais para entrar em contato com a gente, tá bom? Eu vou ficando por aqui, me despeço até o próximo podcast. Eu tenho certeza que você vai ficar ansioso, né? Muito em breve, acompanhe nossas redes sociais, que nós vamos lançar lá muito em breve a data do nosso próximo podcast. Fica todo mundo com Deus e até a próxima. Fala, corretor!